Pessoal, boa tarde. Bom, a gente vai estudar agora equações diferenciais ordinárias exatas, certo? Bom, definição. O que é uma equação diferencial ordinária exata? Bom, a equação dessa forma, certo? Onde Q é uma função que depende de x e y, vezes a derivada de y, mais P, onde P é uma função que depende de x e y igual a zero, é chamada equação diferencial ordinária exata, se a derivada de P com respeito a y é igual à derivada de Q com respeito a x. Certo? Bom, essa é a definição de uma equação diferencial ordinária exata, certo? Bom, observação. A equação diferencial ordinária exata, dessa forma, se pode escrever, não? De uma outra forma. Lembremos que a derivada de y, como se escreve? dy sobre dx, certo? Então, a derivada de y vai ser dy sobre dx, certo? Então, a gente bota aqui, não? A derivada de dy sobre dx, certo? Fica esta equação. Agora, a gente vai pensar que a derivada de y, que é igual a dy sobre dx, é um quociente. Certo? Pense como se fosse um quociente. Certo? Então, nesta equação, a gente vai multiplicar por dx. Certo? Então, como que vai ficar? Aqui vai ficar dy. Aqui vai ficar p em xy vezes dx igual a zero. Certo? Então, uma equação diferencial ordinária exata fica dessa forma. Certo? Tá? Assim, a EDO fica dessa forma e é exata se a derivada de P com respeito a Y é igual à derivada de Q com respeito a X. Certo? Observem a ordem, hein? Aqui de Y e dx. O P multiplica dx e o Q multiplica dy. Certo? Mas, se P multiplica dx, aqui a derivada de P com respeito a outra variável, y, é igual a derivada parcial de Q com respeito a x. Não? Lembre, Q multiplica dy. Certo? Então, essa é a definição de uma equação diferencial ordinária exata. Certo? Vai ser sempre dessa forma. Exemplos. Bom, exemplo 1. Verifique se esta equação é uma EDO exata. Certo? Tudo bem. Como que a gente verifica que a EDO é exata? Temos que identificar o P de xy, não? E o Q de xy. Então, quem vai ser o P? O P sempre multiplica a dx. Então, este vai ser o P. Certo? E o Q sempre multiplica a dy. Certo? Este vai ser o Q. Certo? Então, quando que a equação EDO é exata? Calculemos a derivada parcial de P com respeito a y. Não? Que é a derivada de P com respeito a y? Você vai derivar esse P com respeito a y, que vai ser 2xy. Que é a derivada de Q com respeito a x? Bom, calculemos a derivada com respeito a x. Lembre que y é constante, né? Então vai ser 2xy. Bom, a derivada parcial de P com respeito a y é igual à derivada parcial de Q com respeito a x. Certo? Então, a EDO é exata. Exemplo 2. Verifique se esta equação é uma EDO exata. Novamente, temos que identificar o P de xy e o Q de xy. Isso é importante. Então, o P de xy sempre está do lado de dx. E o Q sempre está do lado de dy, multiplicando, né? Então, nesta equação, quem vai ser o P de xy? Vai ser esta parte daqui. Esta parte daqui. Quem vai ser o Q de xy? Que multiplica dy, não?
que vai ser esta parte daqui. Certo? Pronto. Agora temos que verificar que a derivada parcial de P com respeito a Y, certo? Tem que ser igual a derivada parcial de Q com respeito a X. Quem é a derivada de P com respeito a Y? Bom, aqui tudo depende de X, não? Então é constante, não? A derivada de P com respeito a Y vai ser 0. Agora o Q? Calculemos a derivada parcial de Q com respeito a X. Bom, o Q depende só de Y, então é uma constante. A derivada de Q com respeito a X vai ser 0. Como são iguais, então a EDO é exata. Pronto. Certo? Tudo bem. Agora, como que eu encontro a solução geral de uma equação diferencial ordinária exata? Bom, método de solução de uma EDO exata. Então, uma solução da EDO exata, dessa forma, é dada da seguinte forma, certo? Primeiro passo, passo 1. Encontrar uma função h, que depende de x e y, duas variáveis, tal que a derivada parcial de h com respeito a x é p, ou seja, esta função. E a derivada parcial de h com respeito a y é o quê? Esse é o primeiro passo, certo? Tudo bem. Segundo passo. Integrar em relação à variável x a equação, a derivada de h com respeito a x igual a p. Certo? Bom, como que a gente vai integrar? Integrando aqui, vai ficar dessa forma. H em x e y vai ser a integral de p de x e y dx, mais uma constante. Esta constante, como é com respeito a x, depende de y, certo? Tudo bem, como é que eu cheguei de aqui para cá? Observe aqui embaixo, certo? Você vai integrar esta equação com respeito a x, hein? Integre ambos lados, fica dessa forma, certo? Agora, a integral da derivada parcial de h com respeito a x, certo? Quem vai ser? Ele vai ser h em x, y, certo? Igual a integral de p de x, y dx, mais uma constante, não? Sempre tem uma constante, são integrais, não? Certo? Tudo bem. Então, h em x, y, como que vai ficar? A integral de p de x, y dx mais a constante. Como é constante, estamos integrando com respeito a x, ele vai depender de f de. Pronto, temos esta igualdade. Certo? Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Derivar em relação à variável y a equação anterior. Qual é a equação anterior? Esta equação. Certo? Agora vamos derivar com respeito a y. Certo? Então, com respeito a y, como é uma equação, você vai derivar ambos lados, né? Com respeito a y. Certo? A derivada parcial de h com respeito a y vai ser igual a derivada aqui com respeito a y, a derivada parcial desta função com respeito a y, mais a derivada de y. Como aqui só depende de y e a derivada de y, certo? Com respeito a y. Certo? Agora, observe que do primeiro passo, a derivada de h com respeito a y, quem vai ser? O Q de x, y. Certo? Certo? Então temos esta equação. Esse vai ser o terceiro passo. Certo? Derivar com respeito a y. Fica dessa forma. Quarto passo. Encontrar f em y da equação anterior. Ou seja, desta equação, temos que encontrar o f em y. Esse é o quarto passo. E o quinto e último passo, a função y, que depende de x, não? Definida pela equação h em x, y, onde c é constante, é uma solução da EDO exata. Certo? Esse é o método
para encontrar uma solução geral de uma equação diferencial ordinária exata. Tudo bem, para que fique claro, peguemos um exemplo. Exemplo. Encontre a solução geral da EDO. Esta equação diferencial ordinária. Primeiro temos que verificar se a equação é uma EDO exata. Então, temos que identificar o P e o Q. Quem vai ser o P? O P sempre multiplica dx, certo? Então, este vai ser o P de xy. E o Q sempre multiplica a dy. Este vai ser o Q. Pronto. Agora temos que verificar que a derivada parcial de P com respeito a y seja igual à derivada parcial de Q com respeito a x. Então, aqui é a derivada de P com respeito a y. Com respeito a y, né? X constante. Vai ser 3y quadrado. E a derivada de Q com respeito a x, 3y quadrado. Certo? Como são iguais as derivadas parciais aqui, então a EDO é exata. Certo? Pronto. Então, a EDO é exata. Agora, encontremos a solução geral de uma equação diferencial ordinária exata. O primeiro passo, vamos lembrar aqui. O primeiro passo é encontrar uma função h em duas variáveis, que depende de x e y, tal que a derivada parcial de h com respeito a x é igual a p, e a derivada parcial de h com respeito a y é igual a q. Certo? Tudo bem. Então aqui a derivada parcial de h com respeito a x, que vai ser o p, tem que ser o p é igual a 5x² mais y cubo. Mais a derivada parcial de h com respeito a y é q, não? Quem vai ser o q? 3x y². Então, temos aqui a equação. Certo? Primeiro passo. O segundo passo, certo? Vou botar aqui. Integrar em relação à variável x a equação. Esta equação. Certo? Lembre que esta equação como que fica? O P vai ser 5x² mais y². Certo? Então, integrando com respeito a x. Aqui. Esta equação. Aqui integrando. Aqui com respeito a x. Hein? Com respeito a x. Aqui vai ser que h em xy. Integro aqui. Com respeito a x. Como que vai ficar? 5x³ sobre 3 mais x vezes y². Lembre que y é constante. Hein? Mais uma constante, certo? Como estamos integrando com respeito a x, ela depende de y. Certo? Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Tá, aqui. Derivar em relação à variável y a equação anterior. Esta é a equação anterior. Então temos que derivar em relação a y. Certo? Derivando. A derivada com respeito a y. Que é essa forma. Aqui temos que derivar com respeito a y. Constante. Depois aqui 3x vezes y². Que é essa forma. Mais aqui a derivada. Como só depende de y, a derivada de y aqui. Certo? Agora, observe que a derivada de h com respeito a y é o que, não? Quem vai ser o que? 3xy². Deixa eu botar aqui, não? Deixa eu botar aqui. Temos a igualdade e só a derivada de y vai ficar 0. Certo? Lembra, esta é a equação. Quarto passo. Encontrar f de y da equação anterior. Esta é a equação anterior. Então, quem vai ser f de y? É a função 0, não? Certo? Esse vai ser f de y. Tudo bem. Então, como que fica h? H em xy. Certo? A gente viu na última equação que h é dessa forma, no passo 2, né? H em xy vai ser 5x³ sobre 3 mais x vezes y³ mais f de y. Como a gente encontrou f de y, então h vai ficar dessa forma.
f de y é zero, não? Fica dessa forma, certo? Olha, observem, uma observação. Tudo bem que neste caso a derivada de f, aqui com respeito a y, não, é zero, não? Vamos supor que aqui não vai ser zero, certo? Como neste exemplo. Vamos supor que a derivada de f, a derivada usual, não? Em relação a y, não? Fica dessa forma. Vamos supor, tá? Suponha que aqui deu esta equação. Como você encontra f em y? Você vai integrar, não? Aqui, com respeito a y. Integra esta função com respeito a y. Então, quem vai ser f de y? A integral aqui, y elevado a 4 sobre 4, mais, aqui a integral, seno de y. Esse vai ser o f de y. Tá? Certo? Quando a derivada de f com relação a y é dessa forma. Certo? É só um caso que pode acontecer, certo? Voltando ao nosso exemplo, não? Neste caso, a derivada de f em relação a y é zero, a gente encontrou que f de y é zero, a gente encontramos h, dessa forma, certo? Quarto passo. Bom, agora o quinto passo é encontrar a solução, não? A função y definida pela equação, por esta equação, não? C constante, é a solução geral da EDO exata. Tudo bem. O problema é encontrar o y, né? Então, quem vai ser h em xy? A gente sabe que vai ser isso, né? Então, h em xy igual a uma constante, certo? Aqui encontramos o y. Isolemos o y. Está com mais, passa com menos. Não, este daqui. Está com mais, passa com menos, certo? Aqui o x multiplica y cubo, vai dividir aqui. Fica dessa forma. Eu estou simplificando aqui, né? Aqui estou simplificando. Divide por x, não? Certo? Como encontro o y? Raiz cúbica, não? De c sobre x menos 5x quadrado sobre 3. Pronto, essa é a solução geral da EDO exato. Certo?